meu. Deixa eu colocar aqui, ó, o currículo do Paulo Brax, que aí já respondo aqui, né? Cadê? Ó, o Paulo Brax, ele começa a trabalhar como executivo de futebol, totalmente envolvido no futebol, em 2018, no América Mineiro. Antes ele tinha tido uma passagem no departamento jurídico do STJD e também na Federação Mineira de Futebol. Aí ele vai para o América, fica 3 anos lá, faz um bom trabalho, começa na base, chega ao profissional, o clube ganha títulos, né? O clube... Títulos não, né? Ganha classificações importantes, posições importantes também no Campeonato Mineiro e classificações para a Série A. Aí, depois, no final de 2020, o Internacional contrata o Paulo Brax. No final de 2020, acerta a contratação do Paulo Brax, né? Pelo trabalho que ele realizou no América. Isso chama a atenção do Inter, que vai lá no final de 2020 e contrata o Paulo Brax. No Inter, onde ele ficou cerca de 1 ano e 4, 5 meses, ele não foi bem. Ele era considerado um cara que fracassou em contratações, fracassou na relação ali com o pessoal do departamento de futebol. Não foi bem. Ele não foi bem. No Vasco, ele ficou o ano de 2023, aí teve problemas também, né? O pessoal da SAF do Vasco, ele criticou bastante o pessoal da SAF do Vasco, né? O grupo 777, porque deixava o Vasco meio que abandonado. O pessoal, ele disse isso, eu não estou repetindo aqui o que o Paulo Brax deixou a entender em várias entrevistas que ele deu depois da saída do Vasco. Disse que a diretoria da 777 é uma diretoria ausente, que tudo ficava ali para ele resolver, eles demoravam para tomar decisões, enfim. Não teve também uma boa passagem pelo Vasco, né? Então ele não foi bem no Inter, não foi bem no Vasco, foi bem no América, onde ele começa. Nesses 3 clubes, a função dele era diretamente ligada ao futebol. Ele era o cara do futebol, certo? Ele foi para esses clubes para trabalhar diretamente no departamento de futebol, para ser o cara que contrata, que faz planejamento de elenco, comissão técnica, enfim, o cara que manda no futebol. No Santos, ele vem com uma outra finalidade. Ele é contratado por razões mais técnicas, pelo que eu me informei. Ele não vem para ser o cara do futebol, ele vem para ser o CEO do clube. Acima do futebol, mas não diretamente ligado à execução do futebol. O cara não vai ser o cara que vai discutir o planejamento com a comissão técnica, discutir contratações, não vai ser o cara de mercado, de análise de mercado, não. Ele vai ser o cara para organizar o departamento, para contratar o cara que vai fazer isso, certo? Para avaliar a comissão técnica, o trabalho da comissão técnica e o trabalho do coordenador de futebol, o cara que vai ser o cara do mercado, o cara que vai fazer o planejamento de elenco, essas coisas. E também vai fazer isso em outros departamentos do clube, financeiro, jurídico, ele é advogado de formação, né? Então ele vem para uma posição mais acima, mas com menos interferência na gestão do futebol. As informações que eu recebi de pessoas que já trabalharam com ele, né? Você vai conversando com um, vai conversando com outro, vai apurando aqui, vai apurando ali. O que dizem é que ele é uma pessoa séria, não é uma pessoa desonesta. Isso no mundo do futebol já é uma boa vantagem, né? Infelizmente. Isso deveria ser algo básico, né? De qualquer ser humano, ser honesto. Poxa, isso é básico, né? Mas enfim. Por outro lado, não é uma pessoa de grande conhecimento do futebol. Não é aquela pessoa que vai fazer contatos, atrair bons negócios em contratações. Não, ele não vai acrescentar nesse sentido, mas ele vai servir para organizar o sistema de trabalho, não só do futebol, do departamento de futebol, mas como de outros setores do clube. E falando agora especificamente do Santos, ele
veio com a função, aí eu vou entrar já no assunto da reformulação, ele veio com a função de fazer o trabalho, entre aspas, sujo, né? Aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é demitir. E aí, respondendo à pergunta aqui do colega que fez a pergunta do Galo, se com a chegada do Paulo Brax o Galo continua, respondendo essa pergunta, acho que de momento o Galo continua, mas ele vai ficar sendo constantemente avaliado. Não só ele, como o Carille, evidentemente. A questão do Carille também está diretamente ligada a resultados. E também comissão técnica fixa, a situação do Marcelo Fernandes, a situação do Arzu, a situação de outros funcionários. Claro, isso vale para outros departamentos também, porque ele vai ser o CEO, né? Nessa pirâmide, ele vai estar lá no topo, abaixo apenas do presidente Marcelo Teixeira e do conselho gestor. Então, outros departamentos, ele também vai ter influência sobre outros departamentos. Mas no caso do futebol, dá para imaginar aí que muitos profissionais que estão hoje no clube, na comissão técnica fixa, como Marcelo Fernandes, como Arzu, a chance de haver uma reformulação e de esses profissionais deixarem o clube até 2025, essa chance é muito grande. Então, o Paulo Brax, ele vai ser o cara que vai reavaliar todo mundo e tomar as decisões se é necessário mudar, substituir profissionais. O que o presidente Marcelo Teixeira, que o conselho gestor do Santos espera do Paulo Brax é que ele indique a necessidade de substituição, de mudanças, já pensando no ano de 2025. A ideia é fazer muitas alterações no clube para o início de 2025. Até 2025, muitas mudanças aconteçam. E esse é o cara que veio com essa finalidade. Ele vai ser o cara para fazer o trabalho sujo, entre aspas, né? Quando a gente fala trabalho sujo é porque ninguém gosta de tomar essas decisões, né? Ninguém gosta de chegar para o cara, olha, desculpa, você foi útil, mas não dá mais, né? Temos que mudar. Ninguém gosta de fazer isso, né? E o Paulo Brax veio com essa função. Uma das funções principais é organizar a estrutura de funcionamento do clube e trocar os profissionais que, na opinião dele, devem ser trocados. Beleza, gente? Acho que deu para entender, né? Certo. Gabriel Custódio, não é muita responsabilidade para uma pessoa só, Wagner. Gabriel, não é uma pessoa só, porque ele vai ficar subordinado, evidentemente, ao conselho gestor, que é composto pelo presidente Marcelo Teixeira, pelo vice, o Fernando Bonavides, e pelos outros integrantes, né? O Daniel, acho que é Daniel Gonzalez, me fugiu o nome do Daniel aqui, o outro é o Colombo, e o outro é o José da Costa Teixeira. São 5 integrantes do conselho gestor, presidente, o vice e mais 3 integrantes. Claro que essas pessoas estão acima do Paulo Brax, então toda decisão ele vai ele vai fazer a avaliação dele, o papel dele é fazer essa avaliação e discutir, tomar a decisão junto com o conselho gestor. Aí o conselho gestor vai decidir se segue o que ele está orientando ou não. Então vai ser uma decisão, no final das contas, do conselho gestor, mas indicada, sugerida pelo Paulo Brax. Certo, gente? Paulo Brax, que deve ser anunciado de forma oficial nesta segunda-feira, ele que ainda não é oficialmente contratado pelo Santos. Eu já trouxe a informação que ele é sim o novo CEO do clube, mas oficialmente a gente não pode dizer isso ainda porque o clube não anunciou